que agora ó, o som vai ficar bem melhor para vocês. Eu tive que formatar o computador aqui, mas está tudo certo. Seguimos. Vou fazer um resumo. Eu saí da Tartária, onde lá eu falei que encontramos nesses mapas antigos lugares que estão marcados com fatos bíblicos, e falei que a nossa história foi cooptada. Os atores modernos, Israel, Roma e Grécia, contaram a história antiga como sendo sua, o que a gente pode perceber tanto por causa dos nomes religiosos que estão aqui, e aqui, por exemplo, como a Grécia cooptou Argon, de onde partiram os argonautas. E se você leu os argonautas, se refere a uma navegação polar da Tartária. Nós comentamos do vídeo do canal Living Babylon sobre a Terra de Jesus. Era localizada entre a Ásia e a América do Norte, nos mapas antigos. Aqui nós estamos vendo um mapa de 1702. Este outro mapa de 1678. Também identifica Terra de Iesso. 1708. Terra de Iesso, terra de la Compagnie, da Companhia de Jesus, a CIA, né? A antiga CIA. Aqui mais um mapa, que esse não traz. Traz aqui. Terra de Esson, Tesson, mas é a mesma terra. E atualmente essa terra não se encontra mais no mapa. Posteriormente à criação do meridiano de Greenwich e a linha UTC, que foram criados em 1884. Aqui outros nomes: Terra de Esso, ou Ieco, Iedco, Esso, Excesso. Descoberto pelos holandeses no ano I-643. Terra de la Companhia. E sabemos que é da Companhia de Jesus. Muito bem. Vimos também que não só pela criação do meridiano de Greenwich e da linha UTC, mas através de deformidade no mapa, onde foram aumentados países, onde a projeção globo retirou também as terras dos polos. E o nosso mapa de hoje não aparece essa terra, mas poderia ser um erro, e por causa disso, a sequência da pesquisa mostrou a Ilha dos Corvos, próximo ao meridiano antigo, que saía da Rupes Negra, lá do Polo Norte, onde havia uma estátua com um homem a cavalo e com a inscrição embaixo: "Vá para Jesus". O pessoal que mora na ilha diz que não era o homem, que sim era Maria a cavalo. Esse dizer que estava abaixo da estátua "Vá para Jesus", hoje é tudo tido como uma lenda,
Por quê? Porque ninguém conhecia a existência dessa terra chamada Terra de Yeso. Essa estátua ela foi quebrada. Essa estátua ela estava lá antes da ilha ser descoberta. E no mínimo você percebe o quanto mudaram a nossa história e nós não sabemos realmente o que aconteceu. Mas a presença de uma estátua numa ilha, aqui a ilha do arquipélago de Açores, mais a oeste, mais ao norte, apontando, com a estátua apontando para o oeste, onde ficava a terra de Jesus. É um ponto que conecta e permite fazer com que nós acreditemos que realmente essa terra foi escondida. Para vocês entenderem o que foi feito com a nossa latitude e longitude, a longitude conta agora a partir de Greenwich. Antigamente seriam 360 graus e atualmente se conta a partir de Greenwich 180 graus para um lado e 180 graus para outro, como fizeram com o calendário. A latitude, nós vemos aqui, graus de latitude, a latitude 80 norte, ela passava exatamente por toda essa ilha que existiu, pode não ser desse formato hoje, mas existem terras lá ainda, e a latitude norte passava, 80, passava exatamente por cima dela, fazendo uma circunferência. Atualmente, vocês percebem que aqui está a latitude 80, e ela está passando mais abaixo, está passando pela Groenlândia, que está extremamente aumentada no mapa aqui. Então, a Groenlândia, vamos ver onde é que ela está. A Groenlândia está aqui embaixo nesse mapa. Então, houve uma modificação disso. Com o intuito, lógico, de esconder de nós o que é que tem lá em cima. Aqui outro mapa. Mostrando aqui no lugar onde está a terra de Jesus, uma terra descoberta em 1731, onde os russos encontraram um homem que disse ser habitante de um grande continente. Aqui nessa parte de baixo, fala que o capitão Bering atravessou até 50 e 60 graus e encontrou um rio, e seus homens lá se perderam. Ele era chamado o país dos Puxuxótiques. Então, meus amigos, além da terra de Jesus, poderia estar sendo escondido esta outra terra no Polo Norte? Mas como é o Polo Norte? Seria como nos mostram nos mapas antigos? Seria como nos ensinaram nas escolas? Totalmente congelado? Seria como o Google Earth nos mostra? Tudo azul, como se fosse um oceano? Ou seria oca, com apenas um buraco no Polo Norte? Essa é a foto da NASA, que mostra um buraco no Polo Norte. Temos a história de um navegador chamado Olaf, que foi até lá e teria entrado para o interior da Terra. E temos um representante do exército americano, o Almirante Byrd, que também conta
a sua viagem e que teria entrado por esse buraco. Lá teria encontrado outras terras, né? Um sol central, como se essa rupes negra, essa pedra negra, estivesse no interior da Terra. Na verdade, o Baird nem menciona essa pedra negra, mas ele fala de um sol. Atualmente, o fato dessa maior informação ter sido trazida pelo Almirante Byrd do Exército da Marinha Americana, ou do Exército Americano, Aeronáutica, não sei, hoje tem bastante significado para mim, porque, na verdade, a narrativa da história é feita por essas instituições. Então, eu acredito que possa ter entradas, mas não este buraco enorme, como nos dizem. De qualquer forma, eu vou fazer como a NASA faz, eu vou fazer como os pilotos de avião fazem, como são traçados os planos de voo, como os engenheiros que constroem pontes grandes fazem, ou seja, para a pesquisa eu vou utilizar a Terra plana. Porque com a Terra plana, essa pedra estaria ali em cima. Então, eu vou usar, na verdade, a Terra plana raiz, não a teoria da Terra plana que está sendo divulgada atualmente. Bem, o que se sabe dessa pedra negra, e você pode encontrar vários vídeos no YouTube sobre isso, é que é ligada a várias religiões e a várias cosmologias antigas. Dos hindus, dos incas, dos gregos. Na Grécia era o Monte Olimpo. Para os hindus, o Monte Meru. Reino dos, onde se moravam os deuses. Há toda a questão de ter sido o Jardim do Éden. Mas foram só esses mapas antigos que se referiram a essa pedra negra, só essas religiões, só essas cosmologias antigas, ou nós temos em nossa cultura outras manifestações da rupes negra? Sim, acredito que os menires espalhados pelo mundo estão representando a rupes negra, que se trata de uma pedra altíssima. Então aqui seria como se fosse uma miniatura. Outro menir. E se você pesquisar, vai encontrar vários. A explicação da narrativa, é claro, tem uma verdade. Se tratava talvez para a religiosidade da época, a espiritualidade, rituais, mas talvez também um ponto de conexão energética com aquele turbilhão que estaria girando em torno da rupes negra, que seria a origem de toda a força aqui na Terra. Uma usina. Também um obelisco, que se trata de um diminutivo, espeto. Dizem que surgiu no Antigo Egito, e a sua forma mais típica constitui-se de um pilar de pedra em forma quadrangular, alongada e sutil, que se afunila ligeiramente em direção à sua parte mais alta, terminando com uma ponta piramidal. Um obelisco é geralmente decorado com inscrições gravadas em algumas ou todas as suas faces. Os mais antigos obeliscos eram feitos a partir de apenas uma peça de pedra, ou seja, eram monólitos. Então, esses monólitos todos nesse formato estariam aí representando a rupes negra. Esse é o obelisco do Vaticano,
o que essa imagem está representando aqui é muito semelhante, né, à representação de uma Terra como no mapa plano. Se nós pesquisarmos, vamos encontrar que esse obelisco foi colocado próximo dos anos 1500 e alguma coisa. Mas aqui nós temos uma pintura, desenho de um artista, de 1800, onde o obelisco não se encontra e parece que as fontes laterais ali tinham cada uma tinha um busto de alguma figura, de algum personagem. Talvez o obelisco do Vaticano tenha sido colocado lá em 1884, esse ano onde quase tudo mudou, e quando foi colocado também o obelisco de Washington, que nós vemos a representação de uma grande montanha ao centro. Ou uma grande pedra ao centro, como queira. Mas essa história de um turbilhão em volta de uma pedra magnética, onde a água do mar entraria como num funil, ou num ralo, ou num poço, e dali sairiam 4 rios de água doce. Será que seria possível isso? Eu perguntei para a inteligência artificial se com o magnetismo e a centrifugação seria possível dessalinizar a água, tornar a água salgada em água doce. E confirmado que sim, só que a escala teria que ser muito grande, que não seria viável para o ser humano fazer isso, mas que seria possível. Mas vamos nos voltar aqui ao Google Earth. Esse é um pequeno vídeo de 9 anos atrás, 8 anos atrás. Eu tentei encontrar, através do programa Google Earth, o que aparece aqui nesse vídeo, mas não foi possível, porque obviamente eles já mudaram, já esconderam, já não está mais lá. Aqui nesse vídeo ele está mostrando que no Polo Norte existem umas anomalias ali pelo Google Earth, onde aparecem 5 locais estranhos que parecem terras ali. Vamos acompanhar um pouco ali as imagens. Não dá para ver muito, né? Mas são pedaços de terra que se apresentam lá no Polo Norte. E isso não está mais no programa, né? O Google Earth ele funciona por camadas. Então, a partir do momento que você vai aproximando a imagem, vai aparecendo, inclusive, CGI, né? Computação gráfica, e não uma imagem real. E como no Google Earth você pode voltar no tempo para tentar encontrar, né, aquela imagem que eu mostrei nesse pequeno vídeo, aquelas 5, vamos colocar entre aspas, ilhas que apareciam ali em cima, não encontrei, então isso aí foi retirado. Porém, encontrei aqui algo quase marcando a linha, perdão, a linha
Internacional de Data, quase na mesma localização, uma fresta. E analisando essa fresta, eu não vou falar muito, eu vou mostrar o vídeo, vai ser de algumas imagens, mas você pode perceber ali algumas estruturas. E aí subindo, essa fresta, ela corta até lá quase o centro do Polo Norte mesmo. Então isso aqui foi provavelmente uma falha que o Google Earth deixou escapar, né? E provavelmente vai ser apagado. Então quem quiser dar uma explorada e tirar os prints e colocar esses prints em filtros para ter guardado essas imagens, eu acho interessante. Porque com certeza, como já apagaram várias coisas, vão apagar isso aqui também. Repare que pela fresta nós podemos verificar que aqui tem ao menos uma terra, pois tem gelo, ou será só gelo flutuando? Será que é isso, é só gelo? Me parecem construções, uma cidade. E repare que o programa, ele coloca isso como se fosse abaixo do mar. Essas ondulações que você está vendo aqui na tela, seria o mar. Agora me diga como é que o gelo vai estar lá embaixo d'água, né? Com algumas partes descongeladas e outras não, porque isso não é gelo, isso foi pintado de branco. Porque todas as formas que aparecem nessa parte escura também aparecem na parte em branco. Só que está pintada, assim como também aparece nessa parte aqui mais acinzentada, que você pode observar a estrutura, porque foi só pintado. Então, é possível? Não. Existe algo ali que estamos escondendo. Vou deixar vocês na continuação com o vídeo que eu fiz e algumas imagens que eu consegui captar daqui. Foram mais de 200 imagens. Não vou mostrar todas aqui no vídeo porque vai ficar muito grande. Mas lá no grupo do Telegram, como sempre, vou estar compartilhando bastante coisa, bastante dessas imagens. Por onde você olha, você vai ver. Por onde você entrar, se você tiver curiosidade de abrir o Google Earth, você encontrando essa fresta que é lá no topo, você vai ver coisas que vão mexer. Porque realmente esconderam a nossa história, mexeram no tempo, mexeram no espaço.
Essas estruturas que eu mostro pelo Google Earth, a princípio também me trouxeram dúvidas se aquilo era um erro de software ou coisa parecida. Mas pela IA, segundo a opinião da IA, não são erros de software. Vamos pegar aqui um exemplo. Uma parte da Groenlândia, que nós estamos vendo da Groenlândia, e se você se aproximar desse ponto, né, você vai ver aqui rocha. Mas se você aproximar mais, você começa a ver uma forma já geométrica. E eu pedi para a IA analisar isso. Perguntei se saberia dizer se são erros de software ou estruturas. A probabilidade maior é a IA respondendo, dizendo que a probabilidade maior é que essas formas lineares e retangulares representam estruturas reais cobertas de neve. Aqui estão os motivos que me levam a esta conclusão. Formas geométricas definidas, as áreas cinzas mostram contornos relativamente retos e angulares, sugerindo construções com paredes e telhados. Se fosse um erro de software, tenderia a ter uma aparência mais irregular, borrada ou com padrões de ruído mais aleatórios. É ruído de imagem que ele está se referindo aqui. Consistência das linhas. As linhas retas parecem ser consistentes dentro das áreas cinzas, definindo os limites das possíveis estruturas. Erros de software podem criar linhas isoladas ou padrões que não seguem uma lógica estrutural. Contexto de neve. A presença de neve ao redor e parcialmente sobre as estruturas pode estar obscurecendo detalhes e suavizando os contornos, mas as formas geométricas básicas ainda são perceptíveis. A neve tende a se acumular de maneira uniforme sobre superfícies planas como telhados, reforçando a ideia de estruturas construídas. Sombra implícita. Embora a quantidade da imagem, a qualidade da imagem dificulte a identificação de sombras claras, a variação de tons dentro das formas sugere volumes e elevações, o que é característico de estruturas tridimensionais. Aí eu dei um zoom na imagem e pedi para IA analisar novamente. E respondeu: com o zoom aplicado, podemos observar alguns detalhes adicionais que reforçam a interpretação de que se tratam de estruturas cobertas de neve. Contornos mais definidos, variação de tons, padrões lineares internos e alinhamento. Embora a neve ainda dificulte uma identificação precisa, o zoom ajuda a visualizar uma organização geométrica que seria incomum para artefatos de software. Erros de renderização ou problemas de sensor geralmente não criam padrões tão coerentes como o que esperaríamos de construções. Portanto, com o zoom, a minha convicção de que essas formas representam estruturas reais cobertas de neve se fortalece. Então, espero que vocês tenham gostado. Aparecendo coisas novas, eu venho trazer para vocês aqui. Talvez faça mais um vídeo com outras imagens. E seguimos. Boa pesquisa para vocês. Não acredite no que te contaram. Fraterno abraço e até a próxima.